10 alunos da Python Full divididos em 5 duplas, expondo ao limite suas habilidades como programador, durante 6 horas consecutivas, projetando e desenvolvendo uma aplicação para, no final, uma única dupla receber a premiação final de R$ 100 no Pix. Este é o Code Challenge da Python Full. E aí, pessoal, tudo bom? E bora começar aqui, então, o nosso desafio. Então, a gente vai até às 19 horas, às 7 horas da noite. E eu vou passar agora qual que é o projeto que vocês vão ter que desenvolver e algumas dicas, tá? Algumas orientações para vocês. O projeto eu não vou passar requisito por requisito. Eu vou dar uma ideia de um problema. E cada equipe vai resolver no nível e com as ferramentas que vocês têm conhecimento. E o projeto que vocês vão ter que desenvolver para mim é o seguinte: uma oficina mecânica e um lava-jato. Então é uma empresa que tem os dois, um lava-jato e uma oficina mecânica. Ela está tendo dificuldade em atender seus clientes porque não tem nenhum sistema. Então chega um carro ali e a pessoa mal consegue. Chega um carro, depois chega outro e não sabe o que é para fazer num, o que é para fazer no outro, não tem um controle e uma gestão disso. Então vocês vão ter que desenvolver um sistema na qual faça a gestão de uma oficina mecânica e também de um lava-jato. Então placa de carro, cadastro. Faz parte também do desafio vocês pensarem nos requisitos que uma oficina mecânica e um lava-jato teriam, tá? Então eu vou deixar aqui 30 minutos para vocês desenvolverem os requisitos. Então daqui 30 minutos eu volto a falar com cada um de vocês e eu vou perguntar quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para desenvolver esse projeto. Obrigatoriamente tem que utilizar a linguagem Python, e se for um projeto web, vocês têm que utilizar o Django, não pode utilizar Flask ou outro framework. Isso é uma regra, tá bom? Ô pessoal, deu aqui os 30 minutos que eu passei para vocês de desenvolvimento, para ter as ideias dos requisitos e casos de uso. Então eu vou passando de mesa em mesa aí para ver o que vocês pensaram, quais ferramentas vocês vão utilizar e assim por diante. Tá, então quero que você me explique aí quais foram os seus requisitos e quais ferramentas vocês vão utilizar para resolver esses problemas. A gente decidiu que a gente vai usar o Django, né? Que o Django ele oferece aquela área administrativa muito boa, né? A gente vai ter uma chamada serviço, e aí ela vai ter o nome do serviço e a categoria. Aí esse cara aqui, quem vai adicionar é o administrador do sistema, entendeu? Ótimo. Bem, a gente tem um cliente, que a gente, na hora que a gente for vender o cliente, a gente tem que registrar. É interessante, talvez, colocar o CPF do cliente, né? Nesse caso aqui. Eu acho Porque como envolve interessante, pra você ter carro, uma chave primária. aqui, ó. Aí a gente tem o pedido, né? Aí o pedido ele tem muitas foreign key aqui, né? Porque ele vai dar muita coisa. Então, assim, o nome do pedido, o nome do cliente, o modelo do carro, o nome do serviço, né? Que vai dar também daquele cara Calma lá, que eu te falei. aí, não tá certo isso daí não. Não? O nome do cliente não pode ser uma foreign key. O cliente tem que ser uma foreign key. Aí, beleza. A gente definiu que a gente vai ter o aplicativo do cliente. Aí a gente vai capturar todas as informações do cliente e efetuar o pedido, entendeu? A gente tem o aplicativo dos funcionários e administradores. Vocês acham que vocês conseguem desenvolver tudo isso a tempo? Tá, mas assim, tipo, é complicado. Mas de fim eu gostei da ideia. Tá legal, modelagem do banco. Pode começar aí a programar, colocar a mão na massa. E aí, pessoal, tudo bom? Oi, Caio. E aí? Opa, tudo ótimo. Me mostra aí o que vocês vão utilizar como ferramenta, quais foram os requisitos que vocês acharam necessário desenvolver. Nem o Eric nem eu somos bons em Django. Então a gente vamos fazer via terminal. Direto no terminal. Perfeito, sem problema nenhum. Aí levantamos uns requisitos aqui que deveria ter no sistema, que são esses aqui: o cadastro de cliente, cadastro de veículo, orçamento, serviços aprovados, o pesquisa de serviços, que é o protocolo que você pediu, e o estoque. Então nós vamos usar o banco de dados SQLite para fazer esse armazenamento aqui, e vamos criar aqui o cadastro de cliente, o cadastro de veículo, os tipos de serviço, se o serviço vai ser para mecânica ou para o lava-jato, o orçamento, aliás. Perfeito, entendi a ideia de vocês. Aí vocês vão utilizar Python puro, banco de dados SQLite, e para trabalhar com as imagens, o que vocês vão utilizar? Pode ser o Pylo. Vocês acham que vocês conseguem desenvolver tudo isso daí a tempo? É claro que não. Toma cuidado. Lembra que eu falei que o critério Qualquer de coisa, avaliação... No meio do caminho a gente vai cortando algumas coisas. Entendi. Assim, É melhor vocês desenvolverem menos com qualidade do que vocês desenvolverem muita coisa mal feita. E aí, pessoal? Alô. Opa, tudo Oi. bom? E aí, o que vocês Conforme. desenvolveram aí? Quais foram os requisitos, ferramentas que vão utilizar? De ferramenta a gente vai usar o Python e o Django mesmo. Aí por front a gente vai usar o framework do Bootstrap e o banco a gente vai usar o SQLite mesmo. A gente achou necessário ter como vai ser uma oficina em Lava Jato, a gente transformou o Lava Jato em um serviço prestado pela oficina, assim como outros 4 serviços. Além disso, a oficina também ela vende produto. Fez como se fosse uma loja dentro da oficina. Tipo, a oficina seria uma loja e ela também tem alguns serviços, né? Aí a Lava Jato seria um dos serviços da oficina. Entendi. Ó, essa ideia ninguém pensou, hein? Então vou passar pro próximo grupo aqui. Falou, até mais. Certo.
E aí, pessoal, tudo bom? Opa, fala aí. O que vocês pensaram como requisito? O que vocês vão utilizar de ferramenta? A gente vai utilizar o Django. Mas e aí, o que vocês pensaram de requisito? O que vocês vão desenvolver? O que a gente está pensando em fazer aqui, Caio? A gente está pensando em fazer o seguinte, o cadastro do cliente e um cadastro de serviço. Dentro desse cadastro de cliente, basicamente a gente vai cadastrar alguns dados ali dele, mas nada muito detalhado, só para poder identificar o cliente mesmo, entrar em contato com ele. E nesse próprio cadastro do cliente, a gente associa um carro ou mais de um carro ali para ele. Carro, assim, veículo, né, na verdade. Certo. Fora isso, feito o cadastro do cliente confirmado ali bonitinho, a gente pode emitir uma ordem de serviço. E aí a gente vai ter um módulo separado só para o serviço, para poder fazer esse cadastro lá dentro vai ter os campos dele, bonitinho. E dentro desse serviço a gente vai gerar ali o protocolo desse cara. Assumindo que o cliente é um cliente novo, a gente parte do começo ali, que é cadastrar o cliente pela primeira vez e starta um serviço para ele. Aí faz de conta que ele ficou satisfeito ali com o serviço, daqui a uma semana ele volta, mas não é mecânico, por exemplo, ele quer só lavar o carro. A gente já tem um código de cliente, ele fala esse código de cliente para a gente pode procurar, já traz os dados dele e dali já deixa um caminho pronto para ele criar uma nova ordem de serviço, só para fazer uma lavagem de carro, por exemplo, gerando número de protocolo, mesma coisa. O que a gente está querendo fazer é deixar tudo funcional. Funcional. Perfumaria é outra coisa. Questão de interface, assim, deixar colorido, tal. Essa preocupação é a menor, tá? E como que vocês decidiram trabalhar em dupla? Um vai compartilhar a tela e o outro vai falar? Vocês vão utilizar o GitHub? Como que vai ser? Ele vai compartilhar a tela e um fica ajudando o outro. Perfeito. Então é isso. Boa sorte aí, pessoal. Vou indo nessa, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, cara, Tudo bem. E aí, terminaram de desenvolver os requisitos? Já. E aí, Cara, me dá quem uma tá explicação aí do que vocês vão utilizar, das ferramentas, quais foram os requisitos. Beleza, a gente vai optar por ficar com o Django, que eu já tô um tempinho já estudando, mas o Júnior também conhece um pouco, acho que já dá pra desenrolar tranquilo. E a gente pensou de parte inicial, né, solicitando dando ao cliente, na verdade, o protocolo dele, e aí fazer uma verificação se tem cadastro ou não, se não tiver, tem que fazer o cadastro, né, com os dados básicos dele. E aí depois eu mostrar ele uma opção, dando o serviço a ele, se vai querer fazer mecânico ou lava-jato. Se ele optar pela mecânica, né, vai ter todos os serviços a ser realizados. E aí justamente a gente colocou um adendo aqui para lá colocar informando os valores. E após ele selecionar tudo, embaixo dá o valor final já, informando ao cliente quanto é que vai ser o serviço. E aí no final da página, a gente vai colocar uma página final informando ele também. Vai ser o mesmo checkbox aqui para o mecânico, né, entre aspas. Ele vai informar o serviço que foi realizado. E do lado do checkbox também vai ter um checkzinho para ele inserir as imagens. A imagem vai ser inserida. E aí, aqui também é outra parte, né? Caso ele opte pela opção aqui do Lava Jato também, vai ser do mesmo jeito, checkboxzinho, para ele dizer qual que ele vai querer Selecionar os... serviço. Mas ele pode selecionar mais de um serviço ou só um? Pode sim, o checkbox vai ser justamente para isso. A gente só vai ver como é que ele vai associar isso, mas... Vai selecionar mais de um. E se ele quiser, mais de um, né? Mas pensa o seguinte, os requisitos que vocês definiram aí, parece que não faz tanto sentido selecionar mais de um. Por exemplo, se a Lava pessoa... Jato, é verdade. Se a pessoa seleciona lavagem simples, lavagem completa, você vai fazer a simples ou a Vai. completa? É verdade. Então acho que a opção do checkbox seria mais interessante para a parte mecânica, que aí ele pode fazer mais de um serviço. Não vou dar mais, Mas a parte- mais Da opiniões. parte do Lava Jato, Peraí, tem não razão. serve Lava É porque Jato. o Lava Jato é o seguinte, ele só pode fazer uma lavagem, entre aspas, né? Tipo assim, o cara vai querer fazer uma simples e completa. Não faz sentido, ele faz uma completa. Sim, Porque a mas completa vocês vai pensam, abranger a simples. se ele quiser fazer uma lavagem completa, mais uma purificação do ar. Pode acontecer. Tipo aqui, mas tinha aqui a opção aqui também, lavagem mais polimento. Entendi. Aí lavagem a seco, entendeu? Que eu Então- vou dar uma dica aqui pra vocês. O que vocês poderiam fazer? Vocês colocam lá, lavagem simples, lavagem completa. E o que tem na lavagem simples e o que tem na lavagem completa? Isso dentro de um select box. Se a pessoa seleciona lavagem simples, lavagem completa ou lavagem completa plus, alguma coisa do tipo. Aí vocês vão criar. E ela vai poder selecionar vai selecionar uns adicionais. Por exemplo, quero a lavagem simples mais a purificação do ar. Sabe, já usou o iFood? Quando você seleciona lá, vou comprar um açaí. Você comprou açaí, o açaí já vem banana e morango. E você quer um adicional de Nutella, por exemplo. Eu acho que essa seria uma forma interessante de trabalhar. Não tô falando que vocês precisam fazer dessa forma, só uma dica minha mesmo, uma opinião de como eu faria, tá bom? Sim, cara, eu tava com uma dúvida de, tipo, a distribuição do serviço, né? Eu e o Júnior aqui. A gente tava fazendo de, tipo, cada um fazer por partes. Tem alguma sugestão a dar? Seria interessante fazer assim ou de outra forma? Olha, eu não sei se foi com vocês que eu já falei de relação de trabalho em equipe. Eu falei sobre isso? Não, tá. Não, falou não. Por que eu fiz esse desafio aqui em dupla e não sozinho? Porque normalmente quando a gente está aprendendo programação, qual que é o grande problema?
a gente aprende sozinho. Qualquer curso que você faça e vai desenvolver um projeto, você desenvolve sozinho. E na vida real não é assim. Quando você for trabalhar como programador, você vai trabalhar em equipe, em dupla, trio e assim por diante, em equipes grandes até. E você vai ter que lidar com pessoas que têm habilidades diferentes das suas, vai ter opiniões diferentes das suas, crenças diferentes das suas. E vocês vão ter que colocar código junto. Então, como que vocês vão fazer para conseguir desenvolver esse código em conjunto? Existem milhares de formas. Você pode, por exemplo, um compartilha a tela e o outro vai vendo e falando soluções. Ou os dois, cada um vai desenvolvendo um pedaço de código, depois manda para o outro e junta. Ou vocês podem utilizar o GitHub para fazer versionamento e cada um faz um pull request e um vai aprovando. E assim por diante. Então, existe, assim, N formas. Eu acho que cada dupla vai decidir fazer de um jeito e vai ser como que vocês vão preferir ter esse relacionamento entre vocês, que é algo importante. É uma das decisões mais importantes do dia de hoje, eu acho que vocês têm que tomar, é como que vai ser para ter esse... Vocês vão colocar código em conjunto, vocês dois fazerem o mesmo código e ficar legal, sabe? Não ficar uma bagunça, não parecer um monte de remendo. Porque normalmente, às vezes, você tentar, por exemplo, um escreve um código, o outro vai escrevendo também, para depois juntar tudo, fica tipo aqueles trabalhos de ensino médio que parece um monte de remendo. É verdade. Tem que tomar cuidado para isso não acontecer, sabe? Sempre seguir o mesmo padrão. Por exemplo, vocês estão seguindo lá um padrão de declaração de variável. Então, o Erivaldo está seguindo um padrão e o Júnior está seguindo outro padrão. Significa que um está certo e o outro tá errado? Não. Os dois podem estar certos, mas estão seguindo padrões diferentes e isso pode ser prejudicial para o projeto. Então, vocês têm que alinhar muito bem isso, tá bom? Tá bem. Beleza, Caio. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Aí, tipo, eu só falta linkar os URLs, né, que não tá funcionando, né? Ah, já tá funcionando, olha aqui. Isso daí vai ser cadastro para o administrador? Então, na verdade, eu vou tirar o cadastro, eu tava pensando. Porque eu tava pensando o seguinte, que talvez, pra mecânica, é mais interessante o cara fazer só login e eles cadastrarem pela administração. O que você acha? Isso que eu ia falar, eu acho que, tipo, ter, tipo, um gerente ou um super usuário supremo e ele cadastra os usuários, os funcionários da oficina. Eu acho mais interessante. Na empresa, entendeu? Eu acho lá onde muito. eu trabalho, eu faço isso. Eu acho muito mais legal do que, tipo, o funcionário ter que se cadastrar dentro do sistema da empresa. E o que você pode fazer? Tipo, assim que o administrador, superusuário, sei lá como que você vai chamar, cria a conta de um funcionário, ele cria com uma senha aleatória, uma senha padrão. Aí esse funcionário vai receber por e-mail um link para alterar a senha, para que, tipo, o superusuário não saiba a senha dele. Não sei. Seria algo legal. Se sobrar um tempo para você desenvolver. Opa! Beleza. Posso dar uma sugestão aqui? Deve? Vocês estão colocando esse valor aí como decimal field, seria o preço do serviço a ser cobrado. Isso. Nunca é uma boa prática você colocar valor monetário financeiro como decimal. Isso, na verdade, é um erro bem grave. Por quê? Quando a gente fala de linguagem de programação, não sei se vocês já viram, se você tentar somar, por exemplo, 19,11 mais 21,13, provavelmente pode acontecer em alguns casos, em casos específicos, de não dar o valor exato. E quando a gente quer realizar uma soma exata, tipo dinheiro, tipo assim, eu fiz o serviço X mais o serviço Y e vai restar no valor total para ser cobrado pelo cliente. Se dá um valor errado, isso é extremamente prejudicial. O cliente reclamaria, falou, não, mas você falou que era tal, e o outro serviço era tal, e você está me cobrando X, Y, Z, que é um valor errado, isso não pode acontecer. Então, utilizar a decimal field como campo de valor é um erro normalmente bem grande. O que a gente faz? Ou você coloca o valor em binário, você pega lá 19,90, converte ele para binário e salva isso em binário no banco, ou uma forma mais fácil para você não ter que fazer essa conversão para binário, entender de números binários, é você pegar o valor, por exemplo, 19,90, você vai salvar como 1990 no banco de dados, você vai salvar como um inteiro. E na hora de fazer os cálculos, você divide por 100. Posso dar mais uma dica aqui para vocês? Pode. Deve. Tá, a coluna ID... não é uma boa prática a gente utilizar ela para que o usuário do nosso sistema veja ou interaja com o ID. O ID ele é exclusivo para que internamente o sistema faça os processamentos dele. Então não é uma boa prática você colocar uma coluna tipo ID e o usuário do sistema estar vendo o ID que está salvo no banco de dados, tá? Deu errado nas migrações, gente. Deu erro lá, deu merda. Esse erro aí foi quando você executou a página. Quando você rodou o comando Make Migrations, o que apareceu? Nenhuma migração, nada detectado. Era isso que você esperava? Na verdade, assim, como eu deletei a base inteira, teoricamente sim, né? Ele não detecta nada aqui. Aí eu tenho que dar um migrate da primeira vez, ele vai pegar tudo aqui e gerar. E depois disso, se eu tivesse qualquer alteração aqui, aí sim,
ele deveria me dizer qual é a alteração que tem. Para a Não. primeira vez, ele deveria dar que não tem Não. nenhuma alteração mesmo. Não. O Make Migrations, ele serve para ler todas as suas models.py e criar aquele arquivo de migração dentro da pasta dentro da pasta Migrations, lembra dela? Sim, mas a gente deletou nessa pasta aqui porque estava dando um outro erro. Isso, para criar outra. Isso. Cadê os arquivos de migração que foram criados das suas models.py? Tem que criar de novo, cara, o Migrations. Make Migrations. Então, mas eu rodei, ele deu que não tinha nada para fazer, ó, sem nenhuma alteração, tá vendo? Como que o Python identifica que uma pasta é módulo dele? Como que o Python sabe que uma pasta existe e é um módulo da linguagem Python? O Dunder Init. O Dunder Init. Se você apagou a pasta Migrations e apagou o arquivo Dunder Init, pro Python o Migration não existe mais pro Django. Você Mas eu não apaguei o init. Você apagou o Dunder Init dentro da pasta Migration. Ah, tá. Tem que criar a pasta Migrations e cria o Dunder Init. Ó, como que o Django funciona quando você roda o Make Migrations? Ele vai passar por todos os seus apps dentro dos Installa Apps e ele vai se perguntar, existe uma pasta chamada Migrations? Dentro dessa pasta, existe um arquivo chamado Dunder Init? Se existir, o que ele vai fazer? Ele vai lá na sua models.py, lê ela e gera os arquivos de migração. Se a pasta Migrations com o arquivo Dunder Init não existe, ele pula esse seu app. Por isso que ele falou que nenhuma migração foi encontrada, porque ele pulou as migrações da models.py de cadastro. Então eu tenho que criar o init dentro dela na mão também. Também, vazio. Agora foi criado. Falou, até mais, galera. Valeu, Caio, obrigado. Vocês estão se perguntando entre o first e o exists? O que eu gosto de fazer, tá? Eu nem lembro se é desse jeito ou não. Eu vou descobrir na hora que eu executar. Eu tô querendo saber se esse cliente já existe cadastrado lá, tá? E eu tô fazendo a pesquisa pelo CPF. E eu tô pedindo para ele me retornar o first aqui, para ele não me retornar um query set, e sim só o objeto. E aí aqui embaixo eu consigo fazer o if dessa forma, ó. Se cliente, beleza, saiu pelo true, se não saiu pelo false. Tá, você estaria falando da função exists, Feliz? Sim, sim. Você já ouviu falar dela, Mabor? Cara, eu não costumo usar, não. Eu já ouvi falar, mas não lembro nem como é que usa. Tá, eu vou explicar a diferença entre um e o outro para vocês, e aí vocês vão me falar qual que é o correto pro caso de vocês. O first, você consegue fazer esse if perfeitamente e ele serve para isso. O exist também, ele faz quase que a mesma coisa. A diferença é que o first, ele vai retornar o objeto. Se existir alguém dentro, ele vai retornar esse objeto e você consegue fazer o if cliente. O exist, ele retorna um booleano. Ele retorna verdadeiro ou falso, indicando se o cliente existe ou não. Caio, se os dois fazem a mesma coisa, praticamente, o if funciona com os dois exatamente da mesma forma, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Você vai utilizar o first quando, futuramente, você vai precisar desse objeto cliente. Aí você utilizaria o first. Se você quer fazer esse object filter só para saber se o cliente existe e futuramente você não vai utilizar o objeto cliente, você utiliza o exists. Aí eu não sei o que você vai fazer. Aí fica da decisão de vocês. Não, para esse caso aqui, é que eu não sei a sintaxe do exists lá, eu esqueci, por isso que eu estou retornando o objeto aqui, tá? Mas para esse caso aqui pode ser o exists, porque aqui eu só quero saber se ele existe ou não. Se ele não existir, eu cadastro. Se ele existir, eu devolvo a mensagem para a tela. Você não vai utilizar ele futuramente. Não. Então o exist seria mais ideal. Se você fosse utilizar os dados de cliente dentro do if, por exemplo, ou fora, só que mais para baixo da função, aí você deveria utilizar o first. Isso, não, eu não vou usar, mas eu tô fazendo dessa forma aqui porque eu não lembro a sintaxe do exists. É ponto exists, abre e fecha parênteses. No lugar do first, coloca exists. Ah, então é na base, não é na variável, não é aqui fora. Você poderia fazer de duas formas. Você então, poderia colocar... eu posso fazer isso aqui direto, certo? Então, ó, if cliente tal exists, certo? Pode, mas eu prefiro da outra forma. Fala aí. Faltou um S ali. Aí. Poderia fazer disso daí. Mas eu colocaria dentro da variável cliente e faria o if na variável cliente. Do jeito que tava? Cliente é igual a isso daí e deixaria o if ali. Eu acho mais agradável visualmente. Mas aí vai da forma que você preferir. Sentido. Ou você pode não colocar o exists junto com a query. Ou seja, cliente.objects.filter CPF é igual a CPF. Você deixa só isso. Aí lá no if você coloca if cliente.exists. Isso, era isso que eu não tava... Mas era isso que eu não sabia, porque aqui para mim não ia fazer sentido. Não sabia se eu conseguiria dar um ponto exists na variável. Eu achei que era só
da base aqui mesmo. Por isso que eu É não a mesma lembrava coisa. sintaxe. A base e a Mesma coisa? variável é exatamente a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Então aqui eu posso fazer isso, certo? Pode. Aí Então aqui fica eu a acho que critério de vocês qual que vocês acham melhor. É. Eu acho que dessa forma aqui fica melhor ainda, então. Fica muito mais claro que eu estou perguntando se existe esse cliente que foi retornado nessa consulta. Beleza. Isso. Tá. Pelo menos pra mim, Só que sempre quando a gente faz o. Alguém faz o push ou faz o pull, ele começa a dar erro. Tipo, eu não consigo mais rodar o servidor quando eu faço um pull de alguma coisa que o Lars deu push. Vocês enviaram o Venv pro GitHub? Deixa eu ver o GitHub de vocês. Não. Deixa eu só dar uma olhada. Vocês estão trabalhando com branches diferentes? Ah, enviou. Ah, o Venv Pois tá é, aí, ó. só que a gente tinha ignorado ele. E ele tá aqui mesmo assim. Você deve ter commit. Ah, o que é, provavelmente? Você deu um commit. Você deu lá git add ponto, git commit, alguma coisa do tipo. E depois que você já tinha criado o git, você criou o git ignore. Sim. Provavelmente foi isso que aconteceu. Você deveria ter criado o ponto git ignore antes de dar um git add ou um git commit. E se eu excluir aqui mesmo no GitHub, tem algum problema? Não. Ele vai sair da main ali. Vai ficar como se você tivesse comitado uma exclusão dele. É que tá certo, né? É, isso mesmo. Não tem problema nenhum, não. Tá ok. Aí você vai ter que ir lá embaixo, vai comitar, você vai ter que colocar um comentário, como se fosse pela linha de comando mesmo. Obrigada. Imagina. Precisando aí, só me chamar de novo. Falou, tchau, tchau. Mas enfim, espero que todo mundo aqui tenha conseguido aprender bastante, tenha sido bem proveitoso. Eu sei que foi um intensivo bastante horas, acredito que a maioria de vocês estejam cansados. Programar é algo que tipo, envolve uma função cerebral muito grande e ficar um período tão grande quanto esse, como a gente ficou aqui desenvolvendo, buscando raciocínio, procurando ferramenta, colocando a mão no código mesmo, é algo que realmente cansa. Então eu quero parabenizar todo mundo que veio aqui hoje, que se expôs a isso, e eu tenho certeza que isso foi muito proveitoso para todo mundo e espero que todo mundo tenha conseguido aprender pelo menos algo novo, tá? E pelo menos se não aprendeu algo novo, teve a oportunidade de colocar em prática em um projeto real. Para a gente fazer as avaliações, para a gente decidir quem será o premiado, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou chamar dupla por dupla e vocês vão vir aqui na frente apresentar. Vocês escolhem uma pessoa da dupla para vir apresentar o projeto. Primeira vez, você vai apresentar o projeto rodando, em execução, do que você desenvolveu. E depois você vai apresentar para mim o seu código de forma geral, tá bom? Se eu tiver alguma pergunta, eu vou parar e interromper vocês e fazer a minha pergunta. No final eu dou uma análise do que eu achei do seu código e no final todo mundo vai fazer uma votação. Cada dupla vai fazer uma votação. Então, por exemplo, tem a dupla 1, dupla 2, dupla 3, dupla 4, a 5 não veio e a dupla 6. Então, cada dupla vai selecionar um membro só dessa dupla para fazer a votação e você vai votar no projeto. Uma nota de 0 a 10 e a minha votação também, eu vou dar essa minha votação, que no caso vai ser uma média ponderada e a minha votação que eu der no projeto vai ter média 2, tá bom? Vai ter peso 2. No final a gente soma tudo, multiplica a minha por 2 e divide pela quantidade de notas que teve ali. O projeto que tiver uma maior nota será o vencedor, beleza? Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela. Tá todo mundo ouvindo? Tá ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Estamos ouvindo sim. Tá, beleza. Bom, a gente não conseguiu terminar o projeto, não deu tempo, mas a gente desenvolveu até que bastante coisa. Bom, ficou aqui, cadastrar cliente, digitar um CPF qualquer aqui, nome, Então aí seria o cadastro de cliente, né? isso, cadastro de cliente. Perfeito. Digitando meio rápido aqui de qualquer jeito, tá? Só. Não, tranquilo. Não precisa se preocupar em colocar algo específico, não. No telefone, você chegou a fazer alguma validação do telefone? Usando expressão regular ou alguma coisa do tipo? De e-mail e CPF, telefone não. Tá. De e-mail e CPF foi com expressões regulares. E o problema aqui deu, ó, CPF já deu, a gente eu não consegui fazer o tratamento da resposta aqui, mas ele já deu a resposta aqui que já deu o CPF cadastrado. Tá, então o CPF já existe. Pera aí que tá pegando tudo isso aqui. Não era pra pegar. Deixa eu executar de novo aqui. Beleza. Pronto. Cadastrar de novo. Vou pôr um outro CPF aqui.
E aqui, ó, cliente cadastrado com sucesso. Tá aparecendo uma Tudo mensagem ali do certo, SQL que não era interessante aparecer. Pra questão de experiência do usuário, isso não é legal, tá? É um ponto de Certo. melhoria já aí pra você. Beleza. A parte de cadastro de veículo, a placa. A placa você não faz a validação pra ver se tem que ter letras ali. Não. Faltou fazer isso aí também. E o CPF o CPF a gente fez validação, tem que estar linkado com algum cliente que existe. Boa. Esse veículo já está cadastrado. Já está cadastrado essa placa como teste lá, né? Entendi, perfeito. Quer que vê de novo ou não? Não? Pode mandar bala. Aqui o cadastro. O cadastro de orçamento é o que ainda falta, que seria inserir a imagem que a gente não conseguiu terminar. E o serviço realizado também não. A minha nota, eu vou dar nota 5 pra ele, tá bom? Pra eles, na verdade. E vou justificar essa minha nota. Por quê? A principal coisa que eu pedi para desenvolver, que era um requisito obrigatório, não foi desenvolvido, que era a questão da foto ali, junto com o protocolo. O protocolo até foi desenvolvido, mas a questão da foto não foi salva, que era um dos requisitos obrigatórios. Não teve validação de e-mail ali, como eu acho que vocês estavam fazendo, sem utilizar Django, sem nada, só com Python puro. Fazer a validação de e-mail era importante. Não utilizou o switch case mesmo com o Python 3.10, então não teria por que você utilizar o Python 3.10 se você não vai utilizar as novas funcionalidades dele, e foi exatamente para isso que o switch case foi criado. Teve algumas fugas ali da PEP 8, que é algo bem importante de ser feito, e eu acho que em questão da programação orientada a objetos, faltou um pouquinho, diminuir um pouco da repetição de códigos, poderia ter utilizado um pouco mais dos métodos estáticos, dos métodos de classe ali também, eu acho que faltou um pouquinho disso. O que eu gostei bastante do código de vocês foram que vocês respeitaram bem a arquitetura de software, o MVC, então o MVC de vocês ficaram perfeito, tudo que tinha que estar na controller estava na controller, não tinha nada mais nem nada menos, as models a mesma coisa e nas views a mesma coisa, não tinha nada de lógica ali dentro das views, as views era simplesmente para criar uma interface gráfica, e realmente se futuramente vocês quisessem criar uma interface gráfica com outra tecnologia, todas as camadas estavam independentes uma das outras, e isso é muito bom, beleza? Parabéns pela arquitetura MVC, tem alguns pontinhos de melhora ali, todo mundo sempre vai ter, e essa fica a minha nota, fazendo a média dele foi 5,83. Tá bom, essa daí seria a interface que eu tava falando na hora, né? Que ela mostraria listado os protocolos junto com o modelo do carro, cor, serviço testado. Era uma coisa que a gente planejava desenvolver, mas não deu. Então, essa daí seria a interface em que a gente cadastraria o serviço ou o produto, até que já está até feito ali os inputs com imagem, a data. Fizeram validação de CPF para ver se o CPF é válido? Sim, sim. Inclusive, esse CPF ele não vai passar, porque ele é só um 00000 aí. Ih, passou? E deu um erro. Funciona esse cadastro? Sim, o do produto ele também funciona. Foi inclusive o último que eu fiz antes de salvar. Ele funcionou. Beleza. Ele salvou e limpou, só que tipo. Ele limpou. Seria ideal. Seria ideal colocar uma mensagem, né? Só que também não. Ou uma mensagem, ou na verdade eu criaria um modal. Pra você não ter que ficar voltando na tela. Você cadastra, você tem que voltar pra ver, depois tem que ir lá de novo pra cadastrar, aí você tem que voltar pra ver. Falando em experiência de usuário, não é tão interessante. O modal seria melhor aí. Vou dar nota 7 pra vocês. Justificando a minha nota, faltou bastante coisa para vocês desenvolverem, mas eu entendo que faltou porque vocês acabaram perdendo muito tempo na questão do Git. E como eu falei no início, era melhor, eu preferia que vocês desenvolvessem pouca coisa, mas bem feito, do que desenvolvessem uma quantidade grande de funcionalidades. Então, pelo que eu vi que vocês desenvolveram, vocês organizaram uma arquitetura muito legal, vocês dividiram ali através dos úteis, fizeram as expressões regulares para todas as validações, em CPF, em e-mail ali, utilizaram a programação orientada a objetos de forma interessante, utilizaram os métodos estáticos, então eles são realmente utilizados para isso. Muita gente confunde os métodos estáticos com os métodos de classe, vocês utilizaram com perfeição. Os métodos de classe não seria para esse tipo de caso, porque ali você não tinha nenhum atributo de classe que você queria acessar. Então os métodos estáticos ficaram legal, as expressões regulares ficaram legais, vocês utilizaram os forms do Django, que economiza bastante tempo, isso facilitou muito a vida de vocês, e demonstraram que vocês tinham conhecimento dessa ferramenta, tá? Obviamente ficou faltando bastante coisa para vocês desenvolverem, principalmente a parte ali obrigatória de margens que eu passei, por isso que eu não vou dar uma nota maior, mesmo eu tendo gostado bastante do projeto de vocês, tá? Do que você desenvolveu ficou muito bom, mas como ficou faltando muita coisa, acaba ficando essa nota 7, tá? Então, multiplicando por 2, 6,66. Então, aqui a média de vocês foram de 6,66.
Aí vamos lá. Inicialmente a gente cai num dashboard aqui, onde o atendente já vê as ordens de serviço, somente as que estão em aberta, o que foi concluído não é mostrado na listagem. E aí aqui a gente consegue fazer um cadastro de clientes, um cadastro de veículos e um cadastro de OS. Não me recordo aqui de cabeça se os 3 botões estão apontados para as URLs ali certinha, porque esse pedacinho a gente foi fazer o acerto ali no final, mas o cadastro de clientes aqui a gente está com ele feito aqui. Só não deu tempo também apesar de a gente ter colocado todo o bootstrap ali na página, a gente não conseguiu fazer funcionar, porque a gente não focou nisso e aí tentou deixar para o final e no final também acabou não dando tempo, tá? Tá, a Então eu vou interface é o de fazer menos, não aqui. se preocupa não. É, O único comentário que eu ia tranquilo. fazer é que aí também seria, o modal seria melhor. Pra você não ter que ficar sempre mudando de página, sabe? Sim, cadastra o cliente, aí assim que termina ele já aparece ali na página de trás dando refresh, concordo. Isso. Vou fazer um teste aqui, vou cadastrar, sei lá, um João, que não tem a validação do CPF, tá? Ok. Não deu tempo de Telefone ou fazer, e-mail validação. tem validação? Não, o campo e-mail, ele tá como tipo e-mail mesmo lá para as bases do Django, mas não tá fazendo validação nenhuma neles. O e-mail o A gente Django acaba validando no fim dos casos. Por é, mais que não fique um erro agradável, não fica aquela coisa muito bem estruturada para o cliente final, né? Mas sim. ele acaba validando. O telefone aqui, vou colocar qualquer coisa só de exemplo. Endereço aqui também. E aqui vou dar um submit. Aqui, se o cliente não existe, ele dá uma mensagem que é cadastrado com sucesso. E aqui não deu tempo também de arrumar o template, não ficou, em termos Não. de usabilidade para o cliente aqui, não ficou legal porque A eu já interface. mantive aqui para cadastrar para o cliente. Mas aqui ele dá a mensagem falando que foi cadastrado com sucesso e já sugere aqui para ele poder fazer o cadastro do veículo desse cliente, tá? Caso o cliente já exista, a gente faz a validação pelo CPF do cliente para ver se ele já existe ali na base, para não fazer duplicidade de cliente. Eu não lembro se pelo CPF ou se pelo ID, tá? Mas na hora que a gente abrir o código ali, a gente dá uma olhada. E aí aqui eu consigo já cadastrar diretamente o veículo desse cliente. Esse aqui é o templatezinho também, bem simples. Aí eu vou cadastrar aqui, sei lá, uma Kombi da marca Volks. Aqui a placa dela não tem validação de placa também, não conseguimos tempo para fazer essa validação. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, mas a gente valida se essa placa de veículo já existe na base de dados, né, para a gente não correr o risco de estar, às vezes o atendente digita um número ou uma letra errada ali, acaba cadastrando uma placa de outro cliente como sendo dele, e aí pode ser que os dois tenham vindo fazer atendimento aqui na nossa empresa, e aí o veículo de um vai estar apontado para o veículo de outro. Então a gente valida para ver se essa placa de veículo já não existe lá na base, tá? Aqui o ano eu vou colocar, sei lá, 2000, e aqui ele lista todos os clientes que eu tenho na base, tá? Eu pedi aqui para ele trazer por ordem alfabética, isso aqui era uma coisinha que a gente estava tentando discutir ali na hora, mas também não deu tanta importância assim naquele momento. Mas aqui eu queria tentar fazer uma espécie de link para trazer aquele cliente que eu acabei de cadastrar para já fazer o cadastro de veículo dele. Entendi. Tá? O ideal é que fosse tudo numa tela só, porque aqui o atendente ele pode se confundir, né? Ele Isso pode, que eu ia vamos, falar. vamos Tem dois supor que eu Caio, por tenho, exemplo. se eu tenho 3, 4, 5 Caios aqui, qual que é o Caio que eu tenho aqui na lista? Então também não deu tempo de amarrar, por exemplo, um CPF, um ID, para mostrar aqui e ficar mais coerente. O que eu Não que isso passei para fosse outra fazer. dupla, tá? Que foi algo bem rápido de se resolver. Por exemplo, você coloca o nome da pessoa mais 3 dígitos do CPF. Sim, é esse tipo de coisa que eu estou fazendo. Eu queria amarrar pelo menos 2 campos na exibição aqui do template, mas acabou não dando tempo. Não que isso fosse isentar de erro, mas Mas era eliminaria um a uma mais, possibilidade. eliminaria um pedacinho ali da possibilidade. Aí aqui, vou pegar aqui para o cliente teste, por exemplo, e vou dar um submit. Mesma coisa, se ele achou lá a placa do veículo no cadastrado, ele vai dar a mensagem aqui. Posso voltar aqui para a gente fazer um teste disso aqui depois. Se não, ele vai lá e cadastra o veículo com sucesso e mesma coisa aqui, ele manteve o formulário e aqui ele já sugere para que a gente crie uma ordem de serviço aqui para esse cliente que acabou de chegar. Criando a ordem de serviço aqui, o que ele quer fazer? Ele já traz aqui também os clientes, para que eu vou criar a ordem de serviço, qual que é o carro, e aqui de novo, o mesmo caso da tela passada ali.
E aí aqui eu vou escolher aqui, por exemplo, o teste, vou escolher a Kombi que eu acabei de cadastrar aqui, vou falar que a descrição do Tá, um serviço aqui minuto. é Quando você uma cadastra um veículo, você linka esse veículo a um cliente. linko. Então, quando você selecionou o cliente teste, você tem uma Ele não garantia de que... deveria ter trazido. Não. Isso aqui é outra coisa que a gente não conseguiu solucionar também. A ideia aqui era, cliquei no veículo aqui, talvez essa ordem de serviço trouxesse só o cliente que eu quero abrir ordem de serviço. Assim que eu clicasse no cliente aqui, eu poderia trazer a mesma página, só que mostrando o restante das informações, mas garantindo que eu trago só os veículos desse cliente. Isso foi uma coisa que Para também não fazer deu isso tempo da daí, gente... você teria que utilizar um pouco de JavaScript, tá? Você teria que criar um endpoint dentro do seu Django, que ia retornar o veículo. Esse endpoint seria uma função Django, ali, uma view Django normal, que iria receber o ID do cliente. Aí, essa função ia lá na base de dados veículo, ia buscar, traz todos os veículos para mim que são desse cliente e retorna os veículos desse cliente. Quem vai fazer a requisição para essa função seria o JavaScript, pode ser com Fetch, pode ser com Ajax. Quando a API que você criou lá no seu back-end te der as respostas de quais são os veículos da pessoa que você selecionou, aí sim você preenche o campo veículo, esse select veículo. Tá? Essa seria uma solução. Aí garante que traz só os veículos desse cliente. Sim. Aqui também está sucinto a erros por conta disso. Seria bastante JavaScript nesse caso. Bastante. Ou então, de repente, se não fosse fazer por JavaScript, fazendo só por funções do Python mesmo ali, do Django, daria para fazer em templates diferentes. Não seria o melhor modelo, não sei, de repente, mas... Ou modal. A experiência de usuário não ficaria legal. Não ficaria muito legal, mas tem outros jeitos de se fazer também. Aqui a ordem de serviço, o que a gente faz? No get aqui da página de cadastro de ordem de serviços, a gente já gera de forma randômica ali uma ordem de serviço. E aí, para não perder muito tempo ali também, o que a gente fez? A gente gerou um número aleatório aqui com um tamanho de 6 dígitos, tá? Só que assim, eu gero esse número de ordem de serviço, que já me serve como um protocolo ali único para aquele cliente, daquele serviço que ele veio naquele dia. E eu pesquiso na base de dados. Assim que eu gero ele randomicamente, eu pesquiso na base de dados. Já existe essa ordem de serviço aqui cadastrada? Existe. Então ele volta aqui e fala que a ordem de serviço já está cadastrada. Se não, ele permite a geração e ele mostra aqui a tela. Na verdade, minto, ele não dá a mensagem, tá? Ele fica num loopzinho ali, tentando gerar uma ordem de serviço que não exista na base de dados até ele achar uma. Quando ele achar uma, ele retorna no nosso template aqui nesse primeiro passo que é o get. Perfeito. Beleza? Aqui tem o tipo de serviço, vou colocar aqui uma lavagem, observações aqui, não quero colocar nenhuma, e vou dar um submit aqui. Dei o submit, faltou também aqui uma mensageria, na minha opinião, para a gente poder cadastrar, mas está aqui a ordem de serviço, ele já volta para o nosso dashboard aqui falando que a ordem de serviço foi criada. E como ela já é criada por default em aberto, ele já cai aqui na lista. Isso, ela já aparece aqui. Aqui só aparece a ordem de serviço em aberto, tá? E uma coisa que acabou ficando ali para o final e não deu para a gente fazer é a conclusão da ordem de serviço, mas forçando com que a imagem seja upada ali, né? O que a gente queria fazer aqui com concluir? Chamar um outro templatezinho para a pessoa colocar a foto do serviço, caso o tipo de serviço fosse mecânica, lavagem não, né? Mas no caso de mecânica, a gente ia forçar que fosse feito o cadastro de uma foto do serviço, do antes e do depois ali. Acabou que não deu tempo, a gente criou aqui a função só para poder concluir a ordem de serviço mesmo. E outra coisa que também acabou não dando tempo de fazer por completo é aqui o alterar, onde ele pega aqui já o ID da própria ordem de serviço e leva para um outro template, mas o que a gente queria fazer aqui e a gente acabou não conseguindo por falta dos fundamentos ali mesmo, né? Era já trazer aqui que essa ordem de serviço é do cliente X e do veículo Y, a gente não conseguiu fazer essa amarração e trouxe só os outros dados das ordens de serviço aqui para poder fazer a alteração, tá? E a parte do post também acabou não dando tempo de fazer. Okay. É isso, tá? Basicamente é isso. Aqui a gente tem o cadastro de clientes. Aí aqui agora eu vou testar em tempo real com vocês, porque também não deu tempo, para ver se eu já caio direto no cadastro de veículos, né? Porque pode ser que o Caio fez um serviço com a gente há um mês atrás, mas como ele é professor da Python Full, ganha muito bem, ele comprou logo mais 2 carros e veio aqui mandar lavar os 2. Eu posso cadastrar esses 2 caras aqui e dizer que esses 2 carros é do Caio, tá? Consigo fazer isso. E aqui o cadastro de iOS é a mesma coisa. Ele traz todos os clientes, eu consigo chamar direto da tela aqui, não necessariamente naquela árvore, né, onde eu cadastro o cliente, ele já sugere o veículo, depois sugere a ordem de serviço. Eu posso fazer por aqui também. Então, assim,
faltou um dos requisitos principais, que eram obrigatórios, que era a questão da foto, e faltou aqui, dentro dessas duas funções, fazer a parte do post mesmo da alteração aqui. Por exemplo, você veio aqui deixar para trocar o óleo, mas o mecânico identificou ali que você precisa trocar um eixo ali da vida, por exemplo. Bateu o olho lá e falou, ó, seu eixo vai quebrar na próxima lombada, você precisa trocar. Você autoriza? Ele coloca essa observação aqui, o atendente vem aqui, altera a ordem de serviço, já incluindo, por exemplo, o valor desse serviço aqui no valor total, e dá um submit aqui para poder fazer o post e alterar as informações da ordem de serviço e deixar ela atualizada. E a conclusão aqui da ordem de serviço seria exatamente isso. Caso o tipo de serviço fosse lavagem, a conclusão era feita direta, a ordem de serviço some, a gente está assumindo aqui, como também não deu tempo de fazer, o cliente pagou, não pagou, qual foi a forma de pagamento, toda essa parte aí também, a gente estava assumindo aqui de concluir a ordem de serviço e matar ela, retirando ela aqui da lista direto quando fosse lavagem. Mas para quando fosse mecânica, a ideia era trazer um outro templatezinho onde a pessoa conseguisse imputar as fotos ali do que era o antes e o depois do serviço que foi feito, trazer alguma observação final ali também e poder concluir dessa forma. Dessa forma a gente garantiria que para aquela ordem de serviço ali eu fiz o serviço, postei a foto do antes e depois e deixar isso guardado na base. E é isso. Beleza, vamos pro seu código aí agora. Vamos lá. Você dividiu em... Mas o botão funcionar funciona, tá? Qual botão? Concluir, você diz? Quer dizer, o botão de Sim, concluir concluir. funciona. Acabei aí não pra eu testando ver. aqui, ó, mas, por exemplo, essa aqui que eu acabei de criar, se eu quiser concluir ela, eu concluí, ela passa a não aparecer mais na lista. E se for mecânico, serviço mecânico, certo, funciona também. Sim, o mecânico também ele acaba concluindo direto, mas era o que a gente não queria. A gente queria chamar um outro templatezinho para poder imputar a foto, para ele obrigar a foto e falar, eu vou concluir esse serviço, mas ele é do tipo mecânica, então não conclui ainda. Chama lá a telinha, faz o cara imputar a foto, porque senão ele não pode concluir se ele não fizer isso. É Tá. obrigação, mas eu consigo concluir, tá aqui, ó. Beleza, perfeito. Bora pro código. Vou dar nota 7. Por que nota 7? Comparando aqui com a dupla 2, ele fez bem mais coisa, só que ele não fez tantas as validações que o grupo 2 fez, tá? Não utilizou tanto quanto o grupo 2 utilizou. Por exemplo, o grupo 2 ali, ele utilizou a CGX, utilizou os métodos estáticos, ele criou uma pasta úteis, então ele fez... O que ele fez, ele, por mais que tenha feito pouca coisa, foi feito bem feito, então fez todas as validações que era necessário para aquele ponto. A dupla 3, ela fez mais coisa, só que para o que ela fez, ficou faltando algumas coisinhas, tá? Então eu acho que a nota 7 para as duas duplas ali ficaria algo justo, tá? Então vamos fazer aqui a média, então vai dar 6.5. Então, aconteceu um imprevisto aqui. A gente subiu o código ali na hora que acabou, né? E aí acabou que o merge quebrou o código inteiro, só que o código não funciona mais. Mas assim, tipo, não tem problema, entendeu? Eu vou mostrar o back-end, né? Que eu acho que pelo menos isso aí, né, O seu ficou código, intacto. tá? Né? O cliente, e aí o cliente ele tem aquela verificação dos 3 dígitos, né? Isso aqui tava funcionando, né? Então ele mostrava o nome, então, por exemplo, era José, aí, tipo, os 3 primeiros dígitos dele, então, sei lá, 3, 4, 5, por exemplo, né? Ficava assim, mostrando lá. E aí, beleza, aqui a gente tem nome, sobrenome, CPF, celular, endereço, né? Todas essas informações que eu acho que é importante você ter do cliente. E aí, tinha a classe carro também, né? Que aí tinha um proprietário, e esse proprietário aqui a gente herdava desse cliente, né? Então, não tem como criar um carro se não tiver um cliente. Okay. Evidente, poderia ter feito aquelas verificações mais, tipo, manage one, mas a gente tá não bom fez assim. porque... tem modelo, placa, ano. Aqui tem o pedido, né? Esse aqui é a parte mais complexa do código, assim, normalmente. E aí, tipo, aqui tem várias outras coisas. Esses dois aqui eram campos de checkbox lá no front-end. Então, era um serviço de mecânica. Apertava no checkbox e aqui chegava como boolean, true ou false, etc. Né? Então, a imagem também a gente não conseguiu incluir ainda, né? Na época que a gente estava fazendo, então não é de tanta importância. E agora eu vou seguir para views, né? Não tem problema. Isso. Então, quando a pessoa solicitava get, a gente mandava algumas informações, né? O cliente e o carro, por exemplo. Então, ele podia selecionar lá se era qual cliente que era, né? E qual carro que era. Mas o carro, na verdade, deu problema. A gente não conseguiu mostrar o carro referente ao cliente. Então, tudo certo. Isso aqui não Aquela questão funcionou. que eu tinha falado para o grupo anterior, que para fazer isso, mostrar um carro de acordo com o cliente, teria que usar bastante JavaScript, tá?
Ah, Um entendi. Ajax Não, ou FET, por exemplo, para fazer uma requisição ao endereço externo. beleza. Mas beleza. Aí aqui, quando a requisição era post, ou seja, na hora que você estava criando um pedido, aí ele chamava. A parte mais importante aqui, que aqui, vocês já sabem, né? Que a gente captura os dados que a pessoa enviou e a gente cria um novo pedido, né? E aí, a parte mais importante, sim, seria essa função chamada protocolo, né? Que aqui a gente fez aqui o úteis, né? Ele faz o protocolo. Aí, basicamente, é um for, né, e tudo mais, que ele vai dar o resultado do protocolo. Porém, a parte mais importante, deixa eu ver, seria aqui que ele verifica se esse protocolo já existe, né? Pode ter a chance, né, desse protocolo existir, mesmo sendo 8 dígitos, então, mesmo assim, tem chance. Tá? Você fez a verificação lá, eu acho que é 130 milhões, né, que você falou? 139, não lembro exatamente o número. Mas da chance de dar o mesmo número. Mas mesmo assim você faz a validação, então não tem esse risco. O que eu Exato. acabei de ver que poderia melhorar um pouquinho do seu código é que a linha 16, 17 e 18, depois você dá uma pesquisada, você poderia usar um join do Python para resolver isso daí. Depois você joga no Google join Python. Aham. Você poderia fazer Perfeito. tudo isso daí em uma única linha. Mas mostrar para o pessoal aí que, não sei se todo mundo aqui conhece esse conceito da ciência da computação, que você utilizou o conceito de recursividade ali. Então, quando existir um usuário com o mesmo protocolo, o protocolo cair repetido, em vez dele utilizar um while, ele chamou a própria função. Então, isso daí que a gente chama recursividade. Então, sempre que cair dentro desse protocolo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função novamente, não vai retornar nada. E só quando criar um protocolo na qual não existe, ele cai na linha 21. Isso é o conceito de recursividade. É algo que poderia ser utilizado com o while, mas a recursividade serve para isso também, tá? Você criar uma função que chama ela mesma. Isso. E aí, tipo, uma parte que a gente tava em construção ainda, mas Calma aí, deixa meio eu que a ver gente o... abandonou. Calma aí, Desculpa, você que tava vendo, né? O Tá. views, o úteis, tá, beleza. Testes, você chegou a fazer algum teste? Não, nenhum. Admin, você fez alguma coisa? Fiz. O admin você podia fazer. Você só cadastrou, só. Você podia criar todos os objetos, né? Beleza. E aqui também tem essa parte que era que a gente ia fazer a área administrativa, né? Que seria os funcionários, né? O que eles acessariam e tudo mais. E qual função esse funcionário exerce, sei lá, ele é um mecânico, ele é um lavador e tudo mais. Então, assim, eu peço desculpas, pessoal, por isso, né? Por não poder mostrar o projeto funcionando, mas é um aprendizado, né? Pela próxima vez a gente não cometer o mesmo engano. Devia ter Foi falta de esperado pra comunicação. apresentar pra depois mexer. É. Mas acontece, se preocupa não. E eu, Caio, vou dar nota 6 para ele. Uma média de 5.5. Então, dupla 5 vai ficar com 0 também, que não compareceram. Dupla 5. A média será 0. Média é igual a 0. E a dupla 6 também vai ficar com 0, já que não apresentou. Média igual a 0. Então, os vencedores foram a dupla 2, o Lerson e a Sabrina.